tá? Então, escreve no chat para mim o nome, tá bom? Tá bom, Pro. Tá. Então, essa aula é do terceiro ano. Hoje nós vamos falar do filósofo especialista, tá? Oi, Rafa, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Rafa? Bom dia, tudo Bom sim, com dia, vocês? tudo bem? Tudo bem. Rafa, hoje nós vamos falar sobre o filósofo especialista, tá? Aquele que todo mundo acredita que é estudado, que é intelectual, né? A gente vai saber mais ou menos por que isso acontece, né? Porque até agora a gente teve aula sobre a filosofia no cotidiano, né? Então nós provamos que, segundo o Grush, né, todos nós somos filósofos, não foi isso que a gente fez? Hoje a gente vai falar sobre um filósofo que também não, esse filósofo que nós vamos falar hoje, ele é da Unicamp, que é o Saviani, né? Ele está no currículo de vocês também, e ele fala sobre as características de ser um filósofo especialista. Então, com o Gramsci, a gente viu a possibilidade de todos nós sermos filósofos, mesmo sendo no sentido do senso comum. Hoje a gente vai ver o filósofo especialista. Por que ele é diferente desse filósofo comum? Né? Não é porque ele é especialista que a filosofia não é para todo mundo, né? Segundo o Grush, a gente pode sim ser filósofo, segundo o senso comum, por exemplo, até mesmo selecionando as ideias, as opiniões do senso comum, né? Como a gente viu com o Grush. Agora nós vamos ver com o Saviani. Coloquem aí no chat para mim, o Rafa, você tá. Larissa, vocês duas podem escrever no chat para mim o nome, por favor. E eu vou começar a compartilhar a tela, tá bom? Para a gente começar. Lembrando que essa aula é a primeira aula do segundo bimestre, então ela vai cair nos roteiros do segundo bimestre já, porque do roteiro do primeiro bimestre nós já terminamos, tá bom? Bom, então vamos lá. Né? Filosofia aqui, ó. Primeira aula, tá? Então a gente ainda está no campo de definir o que é filosofia. Lembrando que no terceiro ano pode ser humanas, exatas, né? Principalmente humanas, a gente sempre faz uma revisão, sabe, dos componentes que foram usados, por exemplo, no ensino fundamental. Então, se vocês pegarem história, geografia, a gente faz o mesmo conteúdo, só que de modo diferente, tá? Então, de modo diferente. Então, é como se você estivesse ampliando a sua mente naquele conteúdo, né? E isso também, como filosofia vocês não tiveram, no ensino fundamental, o que a gente faz é uma retomada de tudo que vocês viram no primeiro e no segundo ano. Só que ampliando isso para a questão da cidadania, tá? Então, por isso que a gente viu no primeiro ano que é filosofia, a gente está vendo no primeiro ano que é filosofia de novo. Então, aqui, ó, que é filosofia? Qual habilidade? A gente vai pensar o filosofar espontâneo do senso comum em comparação com os filósofos especialistas, tá? Lembrando, gente, da dica da professora que eu não esqueço de falar para vocês, que é vocês perceberem como vocês aprendem, tá? Tem gente que é auditivo, tem gente que é sinestésico, tem gente que é visual. Então, se você conseguir descobrir isso em você, isso significa que você vai conseguir aprender melhor, né? E aí eu estou colocando aqui, lembrando a vocês que tem o canal da professora, que as aulas vão estar disponíveis lá. Então, na hora de fazer o roteiro, é sempre bom olhar essas aulas. Quem não assistiu, dá para assistir de novo. Bom, quem é Demirval Saviani? Ele é um professor, filósofo e pedagogo brasileiro da Unicamp, tá? Ele nasceu em 1943, significa que ele ainda está vivo e atuando lá na universidade, tá? Ele faz um compilado entre ser professor, ensinar, ser filósofo e ele ainda é pedagogo. O que é o pedagogo, né? O pedagogo é aquele que ensina as crianças menorzinhas. Sabe aquele professor que você tinha da primeira a quinto ano,
e que te ensinou a ler, te ensinou a escrever, né? Aquele que teve paciência com você, que usou as brincadeiras para você aprender, é esse o pedagogo, né? Então, o pedagogo é aquele que inicia a criança na questão da língua, na questão da escrita, também das contas, da leitura, né? Então, é esse. Então, ele sendo dessa forma, ele juntou, né, o que seria o ensino, a aprendizagem com a questão da filosofia. Então, ele fez uma diferença entre o filósofo espontâneo, que é aquele que a gente conversou com o Gramsci, né, que a gente aprendeu com o Gramsci, e esse que é o filósofo especialista, tá? Então, para que você tenha uma filosofia, você precisa ir mais além do senso comum. E para ir além do senso comum, então a gente precisa ser radical, rigoroso e de conjunto. Eu só vou arrumar uma coisa aqui, gente, porque eu tô vendo aqui que não tá aparecendo lá, né? Vou colocar só um pouquinho mais para cima. Assim ficou melhor, né? Então, o que é ser radical em filosofia? É aquele que... Então, o filósofo, quando ele é um filósofo especialista, ele não pode ficar no senso comum. O senso comum para ele é um lugar onde ele vai trabalhar no sentido de pesquisa, mas ele não pode ficar nas opiniões do senso comum, porque senso comum já diz de opinião. Lembra que a gente falou que ele é acrítico, que ele é espontâneo? Isso significa que você não para pensar naquilo que você disse. Apenas ali tem alguns conceitos que são filosóficos. Foi isso que a gente viu com o Gramsci, né? Então, isso significa que ser filósofo significa ir além das opiniões. Você pode levar isso em consideração, as opiniões? Claro. Aristóteles mesmo, que era um filósofo do século V, um dos filósofos clássicos e um dos mais importantes, que não é usado somente na filosofia, mas é usado nas ciências em geral, né, e no direito também. Aristóteles é muito importante em todos esses campos. Ele nos diz, por exemplo, da sua dialética, que é um método, que a gente vai ver isso quando a gente falar na questão da rigorosidade. Na sua dialética, ele diz que a gente tem que levar em consideração o máximo de opiniões sobre aquele assunto, né? Mesmo que lá na frente você diga assim, olha, essa opinião ela não pode ser usada porque realmente ela não é verdadeira, ou ela não foi bem estudada. Mesmo que lá na frente você diga que aquilo não é certo, ou que aquilo não pode ser usado na sua pesquisa, mas você tem que levar em consideração o máximo de opiniões possíveis. Então, não é que o filósofo, como filósofo especialista, ele não leve o senso comum em consideração, mas ele não parte do senso comum. Olha aí, eu vou repetir. Filósofo especialista, ele não parte do senso comum no sentido de fazer a sua pesquisa, ele leva em consideração o senso comum. Ele pode partir do senso comum? Pode também, se ele quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, do que é o senso comum e tentar explicar o que é o senso comum dentro da sua teoria. Tá? Mas ele não vai levar essas opiniões como um campo de pesquisa somente, né? Na opinião, pela opinião. Ele pode, por exemplo, pensar os ditados populares, mas pensar de onde eles vêm. Aí você está usando a filosofia. Vocês se lembram daquelas perguntinhas essenciais, né, gente? O que, por quê e como? Então, em filosofia, a gente sempre tem que usar essas perguntinhas, que elas vão na raiz do problema. Bom, então vamos lá. O que é ser radical? Até aí, vocês entenderam o que eu quis dizer? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem, Larissa e Rafa? Tem mais alguém aí? Tudo, Pro. Então tá bom. Então vamos lá. Então, para ele, o filósofo especialista, o filósofo, né, qualquer filósofo, ele tem que ser radical. O que é ser radical, gente? Ser radical é você ser fiel à sua teoria, é ser fiel à sua pesquisa, é ser fiel ao trabalho que você está fazendo, é não se deixar levar por outras opiniões e sair do caminho que você traçou.
né? Você pode até sair, mas você tem que voltar. Por que isso? Porque você delimita o campo da sua atuação. Não dá para nós pensarmos o tempo todo sobre tudo. Por exemplo, eu vou falar sobre a natureza, tá? Então, eu vou falar tudo sobre a natureza. Não dá para mim abordar tudo. Nós somos limitados. Então, a nossa visão, nosso estudo também, para que ele seja bom, ele também tem que ser limitado. Porque aí eu vou ser, por isso que é filósofo especialista, né? Porque ele se especializa o quê? No campo filosófico daquilo que ele está estudando. Então ele tem que ter essa radicalidade. Aí eu coloquei aqui, ó, explicita conceitos fundamentais usados em todos os campos do pensar, especificamente os da filosofia. Saber-se, ele deve saber que a história deve saber a história da filosofia. E o agir optando por limitar seu campo de estudo e dele não sair. Então, quer dizer, ele tem que saber a história da filosofia. Não tem como você fazer filosofia sem saber a história da filosofia. E, normalmente, em filosofia, a gente é radical no sentido assim, eu vou trabalhar a ética. Tá, então eu vou tentar ver, por exemplo, quais os filósofos falaram de ética, quais que se especializaram em ética. E aí eu posso trabalhar com isso. Né? Então, eu delimito toda a teoria daquele filósofo, porque eu quero falar de ética. Então, eu delimito o problema, você entende? Como vocês, agora no terceiro ano, agora eu vou trazer para a questão do terceiro ano, aí eu quero fazer uma dissertação. Lembram que a gente fez toda aquela estrutura? Introdução, movimento e conclusão? Então, quando eu tenho isso, quando eu tenho um filósofo, ele nada mais é do que ele faz essa teoria. Ele faz essa teoria desse jeito também, usando qualquer método, né, que seja. Mas o importante é que aí, o que ele faz? Ao trazer os argumentos, ele tenta trazer argumentos que sejam consonantes com aquilo que ele está dizendo. Ele não pode trazer um argumento que não vá fundamentar aquilo, ou que vá levar você para um outro raciocínio que não seja aquele que ele está tentando explicar. Eu sempre dou esse exemplo, pode parecer engraçado, mas se você pensar profundamente, eu estou falando de abobrinha, comecei falando de abobrinha, digo que vou falar de abobrinha, e de repente eu falo de mandioca no meio do assunto, e aí eu termino com mandioca. Não tem nexo. Então, se eu estou falando de abobrinha, eu posso trazer a mandioca? Posso, porque talvez ela seja uma raiz, eu queira comparar com raiz, mas depois eu tenho que terminar com a abobrinha. Por quê? Porque eu comecei com a abobrinha. Então, é um exemplo estranho, mas é para vocês pensarem que, ao fazer uma dissertação, ao desenvolver um texto, se você quer ser radical, você tem que delimitar o problema e colocar dentro apenas aquilo que você quer e que fundamente aquilo que você está pensando. E se fundamentar nisso. Então, ser radical é não sair daquilo que você está desenvolvendo, tá? Deu para entender isso? Esse ponto da radicalidade da filosofia? Sempre. Deu, né? Então, vocês pensem o seguinte: a filosofia não está longe de vocês. Se vocês forem radicais, por exemplo, na hora de fazer uma pesquisa de escola, se vocês forem radicais na hora de você fazer uma dissertação, você está no caminho do sucesso. Por quê? Porque você está trabalhando de modo que a sua dissertação, que a sua pesquisa seja séria, seja uma coisa que as pessoas vão entender, né? E seja uma coisa que está já dentro de uma pesquisa científica, né? Porque, na verdade, você está pesquisando e está usando isso de modo radical, né? Bom, rigorosa. Rigorosa, gente, é quando a gente escreve de modo certo, bom, formal, né? Então, rigoroso é você usar um método. Quando eu expliquei para vocês o método dissertativo, introdução, argumentação e conclusão, ou introdução, desenvolvimento e conclusão, esse é o método, tá? Você pode usar, toda vez que você for fazer uma redação, você usa esse método? Não, você pode usar outros métodos, né? Em português, você estuda outros tipos de redação ou de dissertação. Por exemplo, Nietzsche, que eu gosto de citar, que é um filósofo contemporâneo, ele escreve em aforismo. Dentro de um parágrafo dele, que às vezes é metade de uma folha, dentro daquele próprio parágrafo, ele faz ele introduz, ele comenta e ele conclui.
num só parágrafo. Isso chama-se aforismo, é um outro método filosófico, tá? Então, por exemplo, quando você pega Platão, ele escreve metaforicamente. Então, ele usa o mito de forma dialógica, isso é, usando o diálogo entre duas pessoas, para provar aquilo que a teoria que ele quer. Então, significa que ser rigoroso não é necessariamente usar a dissertação, mas é usar o método. E que esse método ele seja bom para o desenvolvimento da sua teoria. Então, eu coloquei aqui, ó, usar um método argumentativo, que a gente sempre, em filosofia, a gente trabalha com argumentos. O que é um argumento? É uma prova, é uma justificativa daquilo que você está dizendo. Então, em filosofia, é inconcebível que você diga algo sem você provar aquilo, tá? Então, é argumentativo, mantendo a coerência entre as suas partes. É como eu dizer assim, em lógica, a gente trabalha com inferências, né? Então, você diz assim, um exemplo de lógica, para você entender o que é essa rigorosidade. Todos os homens são mortais. Isso é o geral. Eu já estou dizendo isso, então não posso sair disso. Aí, na segundo parágrafo, eu digo assim, Sócrates é mortal. Qual seria a conclusão, Larissa? Ó, todos os homens são mortais. Sócrates é mortal. Qual que seria a conclusão? Uma das duas. Ai, professora, desculpa, mas eu não tô sabendo justificar. Ó, vamos lá. Eu escrevi assim, todos os homens são mortais. Aí na segunda eu digo assim, Sócrates é mortal. Aí eu posso concluir dizendo que Sócrates é o quê? Mortal? Não, você já disse antes. Qual a coisa que sim. você não disse? Ó, todos os homens são mortais. Sócrates é mortal. Logo, ele é... Ai, professora, desculpa. Homem. Muito bem, ele é homem. Ele é homem, percebe? Então, não, Larissa, não tem problema. Aqui é lugar de errar. Por quê? Porque é o lugar que eu tô aprendendo, né? A primeira vez que eu ouvi isso, eu também não consegui fazer essa ligação, porque, na verdade, nós estamos acostumados com o senso comum. Eu pensei em homem, mas aí eu não quis falar. Então, você podia ter falado, Rafa, é que eu chamei a Larissa também. É mesmo, porque assim, se na primeira a gente tá raciocinando imortal com imortal, logo na terceira vai raciocinar com homem. Eu tinha esquecido totalmente. Então, isso é lógica em filosofia, tá? É lógica dedutiva de Aristóteles, que é aquilo que eu falei que é usado em vários campos. Isso é usado em direito, você pode usar em matemática, que é o raciocínio lógico, tá? Tudo pode ser usado através da dedução, que o Aristóteles está falando? Não, gente. A ciência, por exemplo, ela estuda com indução, né? Por quê? Que aquela visão, por exemplo, assim, provisória. Então, por exemplo, assim, eu tenho um pássaro verde, tem 2 pássaros verdes, tem 3 pássaros verdes. Eu vi 10 pássaros verdes. Logo, todos os pássaros são verdes. Se aparecer um pássaro que não é verde, caiu por terra todos. Entende? Então, em ciência, não dá para a gente trabalhar com o todo. Então, eu digo assim, até certa medida, os pássaros são verdes, né? Então, até que eu chegue a uma conclusão maior, todos os pássaros são verdes. Então aí muda, aí eu faço a pesquisa e descubro que não existem só pássaros verdes. Aí o que eu vou colocar na minha teoria? Existem pássaros verdes e vermelhos. E aí eu vou mudando. Por isso que em ciência é diferente de filosofia.
né? Mas você pode usar vários métodos aí. Esses são alguns métodos, tá, gente? Quais métodos que nós falamos, que a professora falou? Nós trabalhamos o método dissertativo, eu acabei de falar para vocês do método do aforismo, eu falei para vocês do método de Platão, que é dialógico, e eu acabei de falar para vocês do método científico, que é o indutivo. E esse que a gente trabalhou em lógica, que é o dedutivo, que sai do geral, tira uma parte do geral e conclui com uma parte específica, entende? Então, isso é um método. Então, ser rigoroso é você seguir um método, independentemente de qual seja, mas ele tem que ser um método que eu possa ser usado radicalmente para me provar aquilo que eu quero, gente. A argumentação, né? Que é o que o filósofo faz. Vocês entenderam o que é ser rigoroso? Todo mundo entendeu? Sim, Tá, agora. Deu para entender melhor, né? Sim, Tá? isso, deu para dar uma clareada. Isso, então tá bom. Agora de conjunto, né? Não adianta eu fazer uma teoria e essa teoria ficar na estante. Porque parece que o filósofo ele consegue ligar isso com a realidade tranquilamente. Mas se as pessoas não souberem para que serve aquilo, ela vai ficar na estante como uma poeira, como sem utilidade, né? E a filosofia ela é feita para ser usada, né? E também, né, existe o ócio, né, também, que você pode fazer filosofia e não necessariamente pode usar, mas você pode trazer um jeito novo de ver as coisas. Gente, a filosofia nada mais é do que aquela que não olha para aquela árvore que todo mundo olhou e que todo mundo diz que é aquilo e de repente ele tem um outro insight, uma outra ideia sobre aquilo. Aí ele coloca novamente uma outra ideia sobre aquilo. E aí as coisas começam a mudar, sabe? As pessoas começam a mudar ao olhar para aquela árvore. Entenderam isso? Então, o filósofo é aquele que não perde aquela atitude de criança. Vocês lembram quando vocês eram crianças? Acho que de 5 a 7 anos que a gente pergunta o porquê de tudo. Quem lembra dessa fase? Eu lembro bastante. Então, tem gente que lembra, mas às vezes a gente não lembra da gente fazendo. Mas pega uma criança, que ela pergunta porquê de tudo, né? Então, o filósofo, ele não perde isso, né? Essa característica de se admirar com o novo, com aquilo que está aí, mas que para ele é novo, porque ele olhou de modo diferente, né? E o de conjunto, que é a outra característica que o Saviani traz para nós, é examinar os problemas relacionados com o assunto que você quer de uma pesquisa, que está inserido num contexto. É você ligar aquela ideia que você teve com a realidade, ou da sua época, ou de algum problema que você quer resolver. Porque normalmente filósofo, gente, ele vê problema onde ninguém viu. Né? É impressionante. O filósofo é aquele que ele vai remexendo, vai achando, aí ele acha um problema que ninguém mais tinha visto. E a partir desse problema, muitas coisas podem mudar. Muitas coisas podem mudar. Né? Que nem os filósofos mestres da suspeita, deixa eu olhar o horário aqui, né, que eu estou me empolgando. Os mestres da suspeita, por exemplo, que é o Marx, o Freud e o Nietzsche, eles vêm trazer para nós um novo modo de ver o mundo, né, que não era o iluminista, o renascentista. Então, quando eles fazem isso, eles olham para o homem, para aquilo, para a história, né? Esses três filósofos, eles olham a história humana de modo diferente. E aí eles mudam a concepção com que a sociedade olha o mundo. Isso acontece de uma hora para outra, professora? Não, gente. Isso acontece progressivamente, né? Porque o que eu aprendo hoje, isso vai ser inserido na sociedade daqui a alguns anos. Por isso que existe escola, né? Porque a gente vai inserindo. Por que está tendo novo ensino médio? Porque o antigo, ele não dava mais conta da geração de vocês. Vocês não aprendem mais do jeito que a gente aprendia. Então, isso é uma adaptação. E para fazer essa adaptação, gente, o que a gente faz? Aí você tem os teóricos, aí você tem os pensadores, que vê aquela situação de modo diferente e vai trazendo ideias, e essas ideias vão colocando aos poucos em prática. Perceberam isso? Isso que é o de conjunto que o Saviani fala.
fala, né? É você trazer isso para sua realidade, para que isso possa ser usado de modo a mudar a nossa vida, né? É como se o filósofo, ele vai falando, até todo mundo cansar, até todo mundo concordar com ele, né? Ele vai provando, ele vai falando, né? Você vê, por exemplo, o Cortella, o Karnal, aí todos que estão na mídia, e falando, e comentando, né? Das mudanças, né? Pensando a pandemia, tudo isso, gente, é um jeito da gente começar a abrir nossa mente para novos horizontes. Né? Então, de conjunto, examine os problemas relacionados com a sua pesquisa, para que ela esteja inserida num contexto, tá? Uma visão que ainda não fora abordada. E isso é lindo, é maravilhoso, a professora se empolgou. Eu estou aqui, vou tirar o compartilhamento da tela. Oi, Marcos, é você que está, ainda bem que você entrou direto, que não deu nem para mim autorizar. Olha, já é 10h37, mas a gente tem uns minutinhos, ainda bem que aumentou um pouquinho, tá vendo, Larissa, aí, ó? Já atrasou, tá vendo? Se fosse só 30 minutos, eu já estaria atrasada, né? Então, eu quero saber de vocês, qual foi a impressão da aula de hoje, se deu para vocês entenderem, os filósofos especialistas e o quanto é importante a filosofia. Vocês conseguiram ver isso ou não? Alguém pode falar? Sim. Conseguiu ver, Rafaela, essa importância? E você, Marcos? Conseguiu? Que bom. Olha, vocês vê, né? Eu também consegui, viu, Pro? A aula hoje foi tão gostosinha e tão boa. Ai, obrigado, querida, que bom. Não, E de ela, o verdade bom mesmo. disso, A minha matéria favorita é de humanas, então filosofia é a minha matéria favorita, que querendo ou não. bom. Quem sabe uma futura filósofa, né? Quem sabe? Né? Né? Mas hoje a aula foi bem aproveitativa, viu, prof? Né? Deu para entender bem, Deu né? para entender bastante. Saviani, ele tem essa visão, né, contemporânea, de como nós podemos trazer a filosofia para os nossos dias, né? E você vê, gente, hoje, vocês estão passando por um momento tão maravilhoso, de pessoas que estão na internet, tentando trazer conhecimentos novos, vocês têm que aproveitar muito isso, né? Usem o celular, o YouTube, para procurar coisas que vai trazer para vocês, assim, conhecimentos bons. Cuidado também, né? Porque tem uns que, pelo amor de Deus, né? Você não entende, nem sabe aí do que ele está falando, mas pensem, o que te traz isso, né? Qual a mudança que nós estamos tendo hoje, que é riquíssimo. Eu mesmo estou lá nas redes sociais, tenho meu canal e estou tentando entrar e para ajudar as pessoas a verem as coisas de outro modo. Você vê as palestras do Cortella, você vê quando, gente, que você tinha os filósofos falando assim para as pessoas, para elas entenderem as coisas de modo diferente. Não se tinha isso, gente. Vocês estão vivendo um momento maravilhoso. Se vocês souberem, né? Fazer essa compilação, fazer essa divisão do que realmente vale a pena assistir, nossa, maravilha. E outra, né? Vocês têm uma coisa assim de fácil acesso, né, gente? Porque antigamente a gente só tinha os livros, né? Não que os livros são bons, são. Eu mesmo escrevi um que está lá no meu YouTube, no meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato e adquirir, né, sobre mentoria. E eu dou mentoria também sobre autoconhecimento. Então, quem quiser pode procurar. E, Marcos, e você, Marcos? O que você achou da aula? Foi tudo bem? A parte que eu assisti foi boa. Você assistiu metade, né, Marcos? Mas a grande notícia é que ela está gravada, então você pode assistir de novo, tá bom? Eu já vou colocar até o final do dia, eu coloco lá no meu canal do YouTube. Aí quem quiser pode ir lá, né? Quem não se inscreveu ainda se inscreve. Tá bom? Então eu vou terminando por aqui. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo, né? Eu espero que na próxima aula façam aí propaganda para o pessoal vir para a aula de filosofia, né, gente? Porque a sala de vocês é tão pequena, se eu não me engano, acho que tem 20 alunos, poucos alunos, né? Então, que eles venham participar com a gente, que é muito importante a gente saber que existe um jeito, olha, gravem isso, e eu vou terminar a aula com essa frase, né? Que existe um modo diferente de ver
o mundo, a vida, vocês mesmos e a relação com tudo isso. Que não existe só aquele modo com que a mídia coloca para você, aquele modo com que todas as pessoas falaram que existe. Não, gente. Vocês podem construir o mundo de vocês também, né? E isso é muito importante de vocês que são novos ainda, começar a perceber isso, né? Que vocês podem fazer a diferença, sim, na vida de vocês e para o mundo. E eu acredito nisso e eu acredito em vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e podem ir para a próxima aula. Vai lá, né? Ô, Prof, e você pode mandar os slides dessa aula lá no grupo? Olha, eu mando para você, tá bom? Porque tá aí, bom, Prof. Tá? E aí porque na verdade o slide ali tá mais as informações do Saviani, mas eu posso mandar sim, mando sim. E se vocês quiserem, vocês me pedem. Eu não coloco no grupo, porque assim, a gente quer estar evitando de colocar muita coisa no grupo. Porque o ano passado aí você quer procurar alguma, você nunca acha, né? Então, quem pede, aí eu mando no particular, tá bom? Aí eu mando para você lá. Se vocês quiserem, vocês me avisem também. Tá bom, gente? Um grande beijinho para vocês. Até a próxima semana que vem. Beijão para você, tá, Prof? Tchau, Prof. Tchau, Tchau, Marcos. Tchau, queridos. Tchau.